E aí, Cleiton? Maravilha, glória a Deus. Vamos aqui para uma horinha de oração, de palavra. Vamos começar em um minuto. Só pôr um louvor aqui ao fundo. Aleluia. Olá, doutora Elza. Muito bom ter vocês aqui. É isso aí, vamos começar rápido, porque eu sei que uma hora é muito pouco, né? Eu geralmente em uma hora consigo, né? Ontem eu consegui fazer 2 versículos, né? O objetivo é nós terminarmos os primeiros 3 capítulos de Efésios de forma rápida, né? Mas, forma rápida, levando esses 6 dias. Mas ontem eu só consegui fazer os primeiros 2 versículos do capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, eu fiz um mapa mental, mandei para algumas pessoas. Em cima desse mapa mental é mais ou menos aquilo que a gente teve ontem, né? Então, o que nós vimos ontem, de forma bem rápida, eu vou resumir, que é para a gente conseguir continuar e dar processo naquilo que nós estamos aqui a fazer. Então, ontem nós falamos de Efésios, começamos lá em Efésios 3, dando só uma pincelada, observando o que Paulo fala, porque Paulo fala que nos capítulos anteriores, ele resumidamente explicou o mistério de Cristo. Então agora nós viemos para os capítulos 1 e 2, são os capítulos anteriores, para ver qual é o mistério de Cristo, o que ele trouxe como revelação, lembrando que revelação é conhecimento e compreensão, então nós vamos trazer qual é o conhecimento e a compreensão desse mistério de Cristo que Paulo apresenta. Então há um mistério, há um conhecimento e uma compreensão desse mistério. E o nosso objetivo aqui nesses dias é trazer à luz esse mistério. Trazer à luz esse mistério nas nossas vidas para que, a partir dessa revelação, desse conhecimento e dessa verdade, nós possamos ter um futuro e agir de uma forma mais clara. Porque assim, na hora que eu tenho a revelação plena desse mistério, o meu futuro já está resolvido de forma tão clara e tão consciente que eu posso viver o meu presente. Então, o nosso objetivo é viver o nosso presente. Porque eu não vou viver agora relacionando sempre com o que vai ser ou como há de ser. Eu vou viver o agora satisfeito, feliz, porque eu sei já o que eu sou, quem eu sou e como eu vou receber e viver de acordo com Cristo. Então a gente começou ontem e lemos no capítulo 1 os primeiros 4 versículos. Nos 2 primeiros nós chegamos a ter um mapa mental. Depois quem quiser o mapa mental, deixa sua mensagem no direct para mim. Ou entra na minha bio, lá tem um canal no Telegram e um canal no WhatsApp que você pode deixar sua mensagem lá para mim. E eu te respondo e eu te mando esse mapa. E nesse mapa mental nós vemos lá, Deus... 2 situações. Então na primeira ele pega, vou abrir aquele para mim, ele diz que nos abençoou, ou seja, é meu. E qual é o processo nisso? Se é meu, tomo posse. Toma posse do quê? Você vai tomar posse em toda a bênção espiritual. Então você vai tomar posse em toda a bênção espiritual. Olá, Raul. E nessa posse espiritual, você vai declarar o quê? O que é espiritual? O que ele me deu? Os dons espirituais, né? Eu ia descrever no mapa mental quais são os dons, mas isso é um desafio para você também ter o seu momento na Bíblia, o seu momento de buscar, de ler as informações, lá para Coríntios, né? Então os dons espirituais, depois o outro, que é qual é o fruto do Espírito, porque isso é um dom espiritual. Então, a bênção celestial que já está reservada para você é relacionado a esse
aspecto espiritual. Então é relacionado aos dons espirituais que você vai receber do Senhor, porque Ele já te abençoou com eles. Paulo diz para nós os pedirmos. Por que ele diz para nós pedirmos? Porque já é nosso. Quando Paulo fala em pedir, fala em pega, é teu acesso, está liberado, vai lá e pega. Então você vai lá e pega quais são esses dons espirituais, pega qual é esse fruto do Espírito, que também está liberado para você, através de Cristo. E a última coisa que eu adicionei lá, eu coloquei os princípios espirituais. Eu, pessoalmente, estou escrevendo um livro chamado Princípios da Natureza Espiritual. E através desse livro, eu quero exatamente mostrar esses princípios, porque esses princípios espirituais, eles se refletem em todo o nosso comportamento, na nossa natureza humana. A partir do momento que eles são ativados, ou seja, a partir do momento que eu tenho a minha natureza espiritual ativada, o meu caráter e o meu comportamento humano não é moldado pela minha história social, biológica, genética ou qualquer outra coisa. O meu caráter é moldado pelo padrão de Cristo, porque eu estou agora seguindo os princípios espirituais, né? Eu listei 22 princípios, estou ali escrevendo sobre eles e eles estão na Bíblia. São assim. E, consequentemente, quando você vive essa primeira parte, ou seja, você toma posse, é teu, então você vai agir por essas bênçãos, sabe o que acontece? Você começa a desfrutar de um processo muito diferenciado com o Senhor. Depois você tem a segunda parte, que é no versículo 4, que é Deus escolheu você. Quando? Antes do ato da concepção do mundo. E Ele escolheu você, então você vai assumir que Ele já te escolheu. Eu vou assumir que essa escolha foi dele. Ele me escolheu para fazer parte. Ele te escolheu, então assuma. Espiritualmente essa escolha foi feita. Você é a imagem e semelhança dele. Portanto, essa escolha se processou antes da concepção do mundo. Não porque Ele imaginou e concebeu os olhos verdes, o cabelo não sei das quantas, todo não sei o que, quarentena, barba. Não, Ele imaginou e sonhou você espiritualmente. O ser que você é espiritual. Então assuma esse ser espiritual. Viva de acordo com essa condição. Você foi escolhido desde sempre e para Ele. Você foi escolhido para si próprio. Ele escolheu você para Ele mesmo. Ou seja, só para Ele. Para nós sermos separados para Ele e para nós sermos sem defeito. E a única forma de ser sem defeito é realmente sendo um ser espiritual. Porque fisicamente é impossível, carnalmente ou em qualquer outra instância, não tem como. A única forma é essa. Por isso que eu tenho que assumir que eu sou um ser espiritual e eu tenho que buscar o desenvolvimento desse ser espiritual. E nós vamos continuar a partir daí. Esses foram os primeiros 2 tópicos, ou seja, Deus abençoou, Deus escolheu e agora a gente vai continuar. E essa escolha dele, né, foi em amor. Então, ali no Deus nos escolheu para si próprio, para sermos em amor. Ou seja, essa escolha, o grande segredo do em amor aqui adicionado é o seguinte: Ele nos escolheu, mas Ele não vai forçar que essa escolha seja clara e manifesta na nossa vida. Essa escolha, que já foi feita por Ele, ou seja, para si próprio, Ele já escolheu lá no passado, lá antes da concepção do mundo, ela só se torna clara e manifesta em amor. Portanto, só se eu permitir, esse é o grande lance, se eu permitir e eu reconhecer e eu admitir, sim, Ele me escolheu. Então assuma essa escolha, assuma esse amor que Deus tem por você, assuma que Ele te escolheu e passe a fazer parte deste grupo que é separado para Deus, ou seja, lá vai estar escrito santos, mas que é separado para Deus e que é sem defeito, porque é um grupo que vive a imagem e semelhança de Deus, porque é um grupo que é separado espiritualmente. Então eu e você somos separados espiritualmente. Eu e você temos esta marca sobre as nossas vidas, a marca de sermos escolhidos espiritualmente pelo Senhor e a marca de termos toda a bênção, acesso a toda a bênção espiritual nas regiões celestiais, dadas também por Deus.
Então, esses são os 2 primeiros tópicos. Vamos dar continuidade. Senhor Jesus, enche do teu Espírito, Senhor, neste lugar. Envia, Senhor, a tua verdade, a tua revelação, dá o conhecimento e a compreensão da tua palavra a cada um dos teus filhos que está aqui a ouvir. Eu peço, Senhor, a manifestação da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 5 continua assim. Nos predestinou, e aqui é muito, já parei, né? Predestinou é uma palavra que a princípio, né, gera muitas dúvidas e muitos questionamentos. Eu não vou entrar em dúvidas, eu não vou entrar em questionamentos, eu estou aqui só para trazer luz a estas palavras que estão aqui. Então, no predestinar, parece que já está predeterminado todas as coisas. Então, já parece que estão todas as coisas predeterminadas por Deus sobre a minha vida. Então, se ele já predestinou, e aí tá, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Se já predestinou, significa assim, então eu não preciso me preocupar, eu não preciso fazer nada, eu posso ficar tranquilo porque eu já estou predestinado a ser filho de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos à boa vida. Vamos fazer o que fizermos. Só que repare que nós acabamos de ler que ele nos escolheu e eu preciso assumir essa condição espiritual e isso foi em amor. Portanto, nada do que ele faz é forçado. E quando aqui a palavra usada para predestinou significa, ao mesmo tempo, em predelimitar, como se eu fosse delimitar. Então existe aqui uma zona, vamos imaginar assim, que estou aqui e em volta de mim existe uma zona, uma área. Né? Posso falar zona aqui no Brasil, tem outra conotação, mas é como se tivesse uma área. Então eu tenho aqui essa área à minha volta, e nessa área que está à minha volta, ela me delimita. Então o que Deus fez foi predelimitar, ou seja, ele colocou o que? Limites, fixou os limites. Então esse predestinar é fixar limites. Quer dizer que eu não posso ir além desses limites? Você pode, mas ele fixou esses limites para quê? Para me colocar no estatuto de filho. Então, não é só um predestinar, existe um limite, ou seja, existe uma área, existe até um ponto onde eu posso ir, que nesse ponto ele me encaminha para ser colocado no estatuto de filho. E aqui coloca-se no estatuto de filho, e ele usa a palavra, quando ele fala para a adoção de filhos, ele usa a palavra coloca-se no estatuto de filho, ou seja, é como se fosse uma pessoa, está aqui escolhido, você foi colocado no estatuto de filho. E aqui fala no filho masculino, porque é colocado no estatuto do filho no mesmo padrão que Cristo, que é masculino. Então, aqui o grande lance o predestinar é fixar limites. Então, assim, Deus fixou os limites. Ele fixou, eu estou aqui e nessa área onde eu estou, eu tenho o acesso ao estatuto de filho. Ao estatuto de filho varão como Cristo. Então, em Cristo, eu tenho acesso pleno a este momento e a esta verdade. Então, eu quero realmente convidar você a ter na tua vida o desenvolvimento e o crescimento daquilo que o Senhor deseja, daquilo que é a verdade de Deus para a tua vida. Então você vai se colocar diante de Deus e você vai ter este momento em que você tem os seus limites fixados para Ele, fixados por Deus, para ser colocado no estatuto de filho, porque é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que você assuma. Deus te deu a bênção. Deus te escolheu para ser separado, para ser dele. E Deus te colocou na condição de filho. Então você tem 3 coisas já aqui. Primeiro, você é abençoado, toma posse. Segundo, você foi escolhido. Então assuma a sua condição de escolhido de Deus. E terceira condição que você tem que colocar na tua vida aqui agora, você tem
o estatuto de filho de Deus. É assim que ele te escolheu, é assim que ele te limitou, porque assim, ele não te escolheu para ser só, estou escolhido, agora eu estou aqui separado de Deus. Calma aí, você não está largado, você está pré-limitado, predelimitado nessa escolha em que ele te diz, você é meu, ele te diz, você é meu e você é meu filho. Isso é muito poderoso. Então eu estou te dizendo, aqui está o terceiro ponto mais importante da consciência daquilo que é a obra e daquilo que é o projeto de Deus para nossas vidas. Eu tenho acesso a tudo, é meu, toma posse. Você é um ser espiritual, assuma a tua condição. E nessa condição de escolhido, existe o limite. Qual é o limite? O meu limite é ser filho. Tem limite melhor que esse? Esse é o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, em amor, ele te escolheu para você ser filho. E por isso que ele teve que enviar o Jesus Cristo, o filho dele, o filho unigênito, para que a condição de ser feito filho dele pudesse ser estabelecida na minha e na tua vida. Então, Jesus Cristo, é nele que eu tenho essa condição de ser colocado no estatuto de filho. É por meio de Cristo que eu sou colocado no estatuto de filho. Então, eu declaro sobre a tua vida que esta marca está mais do que evidente, porque você já sabe, eu sou filho de Deus, só que você agora vai perceber que isso é o fruto da escolha e da limitação, porque você não está lançado ao vento, lançado no mundo, você foi escolhido por ele, separado por ele, para viver e ser exatamente aquilo que ele deseja. E ele deseja que você seja e assuma o estatuto de filho dele. E o que é assumir o estatuto de filho dele? Esse é o processo que nós vamos ver nessa caminhada no livro de Efésios, porque ele vai apresentando o que significa essa separação, o que significa ter essa condição. Então, se eu tomo posse, se eu assumo e se eu vou viver e me posicionar no estatuto de filho de Deus, eu vou começar a viver de forma diferenciada. E aqui, continua, versículo 5 ainda. Então, 3 coisas que você já sabe. 1, tome posse, você é abençoado. 2, você é escolhido. 3, a tua área, a tua limitação é ser filho de Deus. Foi para isso que você foi chamado, escolhido. Fala lá para sermos santos, ou seja, para sermos separados, para sermos irrepreensíveis, para sermos sem defeitos. Nós somos escolhidos espiritualmente, porque carnalmente não tem isso. Só que aí ele predelimitou essa escolha e predelimitou para que nós pudéssemos ser colocados e adotados por ele como filhos em Cristo Jesus. Então, eu quero deixar bem claro. Eu quero deixar bem claro para você que a tua condição é essa. Eu quero deixar bem claro para você que você precisa assumir na tua vida esta palavra. Porque a compreensão da palavra se dá quando eu tomo posse pleno da palavra. E o primeiro passo aqui, lembra que Deus te abençoa, então tome passo. O segundo passo é assumir. Agora o terceiro passo para você é desfrute do estatuto de filho de Deus. Então você vai desfrutar desse estatuto, desfrutar dessa condição, desfrutar dessa verdade, que é a verdade de ser filho de Deus. Então, esse é o tempo que o Senhor tem reservado para você. Este é o momento que o Senhor tem reservado para você. E continua assim, lá no capítulo 1, versículo 5, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que é o beneplácito? É uma palavra muito linda, né? Porque você usa no teu dia a dia, não usa? Quem usa beneplácito no dia a dia? Eu acordo já pensando nas palavras que eu vou usar no meu dia a dia. E então, hoje, eu acordei pensando em usar beneplácito. Não, o que é o beneplácito? Beneplácito, a gente lê aqui e muitas vezes passa por cima. E quando a gente passa por cima, a gente não percebe o que significa. E esse beneplácito, que às vezes a gente vem com a boa vontade,
No grego é eudokian, que significa satisfação, que significa deleite, vontade e propósito. Então o que acontece? O que acontece é que tudo isto, essa escolha, essa delimitação, esse ato de nos colocar na bênção, de nos colocar no estatuto de filhos, é fruto da satisfação, do deleite, do propósito da sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus é fruto segundo a vontade da sua vontade, segundo o propósito da sua vontade, segundo o deleite da sua vontade, ou seja, da satisfação. Deus tem satisfação em te escolher. Deus tem satisfação em te adotar e dizer: você é meu filho. Ele tem satisfação nisso, porque através disso, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu isso gratuitamente no amado. Então tudo isso, ser filho de Deus, ele nos concedeu gratuitamente. Ele nos abençoou gratuitamente. Ele nos escolheu gratuitamente. Ele nos deu o estatuto de filho, assim como Jesus Cristo, gratuitamente. Não é por merecimento, não é por ações, não é por nada que você faça, é somente por fé. Você crê, você acredita, toma posse, assume, desfrute da tua condição, porque Ele escolheu no seu propósito e na sua vontade, Ele teve deleite, Ele teve prazer em escolher isso e Ele concedeu isso gratuitamente no amado. E aí quando você lê amado aqui, está lá em letra maiúscula na sua Bíblia, a minha Bíblia está em letra maiúscula, versículo 6, no amado. E lá no grego, essa palavra está no particípio perfeito. E se nós fôssemos traduzir essa palavra de forma bem clara, esse privilégio que Ele concedeu gratuitamente a você, você é abençoado, você é escolhido e você tem o estatuto de filho, Ele escolheu isso, te deu gratuitamente no amado. No amado é o que tem a e continua a ser amado. É o que tem o amor e continua a ser amado, porque Cristo sempre foi a expressão do amor e continua sendo a expressão do amor. Porque Ele deu isso gratuitamente. Por quê? Porque está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é o amor, a expressão máxima, e é isso que o Senhor tem para você. Então você recebeu agora de quê? A confirmação e a certeza. Você está recebendo gratuitamente do Senhor. O que eu preciso fazer então? Você não precisa fazer nada a não ser assumir o que você recebeu gratuitamente no amado, porque você recebe sempre nele, você recebe em Jesus. Como é que acontece então? Você precisa olhar para Jesus e entender, Ele estabeleceu com você uma nova aliança. É isso que Ele fala. Ele fala dessa nova aliança. Jesus, quando está lá tomando a ceia no final, pouquinho antes de morrer, Ele determina essa nova aliança. Então, se essa nova aliança é estabelecida a partir do momento que Jesus Cristo entrega-se como uma oferta, porque para ter uma nova aliança é preciso ter uma oferta, é preciso ter uma entrega, se Ele fez essa entrega, ali naquele momento estabeleceu-se o momento. Jesus era o amado e Jesus continua a ser amado, mesmo indo para a cruz, mesmo passando pelo sacrifício, mesmo tendo ressuscitado, Ele é o amado. E esse amado, esse Cristo é que nos dá o acesso gratuito a tudo. Nos dá acesso às bênçãos, nos dá acesso à escolha, nos dá acesso a sermos filhos de Deus. Então você e eu temos que entender que o grande mistério de Cristo se inicia no cumprimento e no estabelecimento da nova aliança que nos dá este acesso à bênção, à escolha e ao estatuto de filho de Deus. Você e eu somos do amado. Você e eu recebemos gratuitamente este privilégio. O que eu preciso fazer?
tomar posse da palavra, assumir a palavra e desfrutar do estatuto que já me foi dado em Cristo Jesus. E ele continua assim, olha só o que ele continua, porque o bom de Paulo é que ele não para de explicar, ele não para por aqui, porque só com isto você já entendia, Cristo veio para isto. Cristo veio para me dar acesso. O véu foi rasgado. Cristo veio para me dar acesso às bênçãos. A bênção espiritual. Cristo veio para me dar acesso à escolha. Ou seja, para que o meu espírito realmente se conecte com o Espírito de Deus e perceba, eu sou dele, eu sempre fui dele, desde antes da fundação do mundo, ele me escolheu, eu tenho uma porção dele, eu sou imagem e semelhança dele, eu estou nele, ele está em mim, ele me escolheu para ele, e depois eu venho mais e ainda mais, eu sou filho como Jesus, eu estou no mesmo estatuto, ele colocou, predelimitou, ele me escolheu para a vontade, deleite dele em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque é em você que eu tenho acesso. Obrigado, Jesus, porque é em você que eu tenho a minha condição espiritual estabelecida. Obrigado, Jesus, porque é em você que eu tenho o estatuto de filho de Deus. Então você comece o teu dia hoje, termine o seu dia, eu começo o meu aqui, com gratidão a Deus, com gratidão a Jesus Cristo, louvando e agradecendo ao Senhor Jesus, porque Ele nos deu gratuitamente essa condição. E aí o que essa condição produz em nós? Então nós recebemos isto, e porque recebemos isto aos benefícios. Paulo podia ter parado aí, mas Paulo começa a explicar o que acontece nas nossas vidas a partir daqui. O que acontece nas nossas vidas a partir deste momento? Então eu recebi de Deus gratuitamente, no amado, e aí acontecem as coisas que são, sabe, bônus, né? Todo mundo agora, tenho visto umas pessoas, eles sempre fazem isso, né? Eles dão, aí depois eles chegam e falam, ainda mais, você vai ganhar o bônus A, o bônus B, o bônus C, o bônus D, e com Jesus também. Deus também deu bônus. E aí vem os bônus a partir de agora. Então agora a gente vai para o versículo 7, já consegui uma coisa que era passar mais de 2 versículos em 1 hora, né? Então, vou até olhar que horas são aqui, meia hora eu fiz 2 versículos, já estou muito feliz. Então agora, né, já posso até desacelerar um pouco. Não. Vamos acelerar, senão a gente não termina isso aqui até sábado. Então, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então nós paramos aí para entender o que significa isso. Então ele nos concedeu gratuitamente no amado aquelas 3 características, as 3 atribuições, ou seja, a bênção espiritual, a escolha espiritual e o estatuto espiritual do Filho de Deus. Então são 3 coisas. Eu tenho bênção espiritual, condição espiritual e estatuto espiritual. Então, bênção, condição e estatuto. Bênção, condição e estatuto espiritual em Cristo Jesus. E a partir daí, eu venho aqui e começo a receber. Já recebi isso gratuitamente, mas porque eu assumo essa condição, eu vou desfrutar agora de algumas situações. Então, o que acontece? Na qual temos a redenção. Redenção é o quê? É o pagamento. Ele pagou já o preço, está pago o preço, o redentor. Ou seja, o termo é um termo que nos é familiar. Então essa redenção significa está pago o preço. Está pago o preço por isto. Não é preciso, porque ele já nos deu gratuitamente, então o preço está pago. E o qual temos a redenção, e aí sim, o preço está pago, e aí começa. O preço está pago no quê? O preço está pago pelo seu sangue. Então, se não houvesse a entrega e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a gente não ia começar a desfrutar dos benefícios e não íamos ter acesso a esta condição. Então o preço para que tudo isso foi nos dado gratuitamente, porque o preço foi pago, no qual temos no amado, temos a redenção pelo seu sangue. Então o sangue de Cristo nos pagou tudo e ainda nos dá mais coisas. Então continua aqui.
né? E aqui é um momento que eu quero fazer um bom parênteses, porque está assim, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E quando a gente fala em remissão, a gente parece que é algo que estava em crescente começa a minguar. A gente vê esse termo, talvez usado na medicina, quando alguém está tendo alguma doença e começa a ver a remissão dos sintomas, ou seja, a diminuição. Então parece que é uma coisa que vai minguando, né? Não é uma coisa... Então, quando eu li a remissão dos pecados, eu fui lá no grego de novo e falei, deixa-me ver aqui o que é que nós temos. E nós temos lá uma palavra que na raiz dessa palavra significa liberdade. Então, aqui na Bíblia eu vou ler assim, ó. E pelo seu sangue, o que nós temos? Nós temos a libertação das transgressões. Então, não é doses de remissão, de diminuição, é libertação. Eu quero declarar que é isso que Cristo faz. Então, eu e você, a partir do momento que entramos nesta condição e assumimos e passamos a viver esta verdade dos versículos 3, 4 e 5 e entendemos que é no amado que isso se estabelece, entendemos que ele já pagou o preço por isso, nós entendemos então que nós estamos libertos do pecado. Mas como assim? Eu oro todos os dias pedindo perdão, eu faço todos os dias isso. Amém. Agora o que você precisa entender é que o preço já foi pago para essa libertação dos pecados. Então, mas como é que essa libertação dos pecados vai se expressar em mim se eu continuo vivendo em pecado? Vai se expressar se a minha natureza humana deixar de ter valor e eu passar a ser um ser mais espiritual, que eu já sou. Agora, o que acontece? Eu preciso crescer nessa estatura. E esse é o segredo que Paulo vai dando e conclui isso lá no capítulo 2. Ele vem e expressa no final do capítulo 2 como se processa o nosso crescimento espiritual. A gente pretende chegar lá quinta-feira. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o sangue de Jesus já pagou o preço para a libertação dos nossos pecados. E se eu e você entendermos isso, nós vamos deixar de ter uma vida em pecado para passar a ter uma vida em que nós sabemos, eu estou liberto do pecado. A minha natureza carnal não vai se expressar. Por quê? Porque eu tomei posse da bênção espiritual, eu tomei posse que eu tenho o fruto do Espírito, eu tomei posse que eu tenho o amor, a longanimidade, a paz, a perseverança, eu tomei posse que eu tenho os dons do Espírito, então eu tomei posse que eu tenho os princípios espirituais, e se eu tomei posse disso, naturalmente, se eu vou começar a expressar isso, porque eu assumi a minha condição de ser espiritual, e eu começo a entender que eu estou na estatura, mesmo estatuto de filho de Deus como Cristo, como o amado, então eu começo a ter um comportamento e um padrão de resposta diferenciado. Consequentemente, eu estou liberto dos pecados. Então a libertação dos pecados, ela vai ser manifesta na tua vida, não é em função da oração, mas é em função do assumir a condição do que é que Cristo fez por mim e por você. Então, você vai agora se colocar na condição de crescer na estatura de filho de Deus, de se colocar agora e dizer, Senhor, eu sou teu filho escolhido espiritualmente por ti, para desfrutar da bênção celestial, para desfrutar daquilo que é espiritual, daquilo que tu me deste em Cristo Jesus, e nesse acesso, no preço pago por ele, eu estou liberto de toda transgressão. Então eu quero declarar a libertação da transgressão. Você está livre de transgressões, livre do pecado, livre porque o Senhor te libertou. Não sou eu que estou determinando, é a palavra dele que libertou, é ele que está dizendo, você é liberto em Cristo Jesus, você está livre, não é para remissão no sentido de minguar, é na condição de exterminar. O pecado está exterminado da tua vida, mas como? Se eu tenho as influências carnais, se eu tenho aquilo outro, o que você tem é Cristo Jesus, o sangue que foi derramado para a libertação do teu pecado. Então, ele não é mais teu. Você já foi liberto, Deus já pagou. Ah, mas isso foi lá em 2000, sei lá quantos anos atrás. Não importa qual foi o dia que foi, né? Porque a gente fica aí no calendário também o dia que foi e o dia que não foi. Eu não sei qual foi o dia exato que foi, mas eu sei que naquele dia em que o sangue dele foi derramado, no dia em que o sangue do Cordeiro Pascal, o Cristo Jesus, foi derramado, esse sangue trouxe a remissão, a libertação
do meu e do teu pecado. Porque a partir daquele dia, os pecados eram o perdão, ou era feito um sacrifício, tinha sempre que ser feito sacrifício. A partir daquele dia nunca mais foi feito. Então já foi feito o sacrifício pela libertação do teu pecado, pelo perdoamento, pelo perdão do teu pecado. Só que aqui e a gente fica sempre na oração do perdão. E perdão para cá e perdão para lá. Só que o que eu quero te dizer é, em vez de você ficar focado no perdão, foque na libertação. O Senhor já te libertou. Foque na libertação, porque está escrito: o Senhor, Ele, pelo seu sangue, libertou dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E a graça do Senhor? A graça é gigantesca, é imerecida por nós. Só que é nessa riqueza, dessa graça, nessa remissão dos pecados, nessa libertação das transgressões. Então receba no teu espírito esta marca: você é liberto dos pecados. O que vai produzir isso de resultado no teu dia a dia? Você vai começar a perceber, você vai dar menos respostas carnais e você vai começar a responder de forma espiritual. Por quê? Porque você escolheu tomar posse, assumir que é um ser espiritual e viver a condição e o estatuto de filho de Deus em Cristo Jesus. Quando você assume isso e você passa a falar: este é o meu modo de viver, é assim que eu vou ser, é assim que eu vou me desenvolver, eu sou filho amado de Deus, eu vou derramar nesta terra o dom do Espírito, eu vou derramar nesta terra o fruto do Espírito, eu vou derramar e agir nesta terra segundo os frutos do Espírito. Então, eu não estou mais vivendo neste mundo, eu estou vivendo no reino que Deus estabeleceu para mim e para você. E você vai ser aquele que vai estabelecer o reino. Isso é outra conversa. A conversa de hoje é: segue o fluxo, segue o capítulo, não muda muito, vamos aqui em cima, não posso viajar muito, senão a gente demora muito e não termina o que temos que fazer. Então, no qual temos a redenção, no amado, naquele que tem vindo a ser amado e continua a ser amado, porque Cristo é a expressão do amor, e é nesse que sempre foi amado e sempre vai ser amado, assim como você sempre foi amado por Deus, sempre, 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 sempre. E isso é fantástico quando você tem essa consciência, porque não depende de teus atos, não depende daquilo que você fez ou fará ou deixou de fazer. Deus te ama sempre, 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 sempre. Ele te ama, porque eu já achei que tanta coisa que eu fiz, que eu não posso nem contar, tanta loucura que eu já participei, tantas atrocidades que eu fiz durante a minha vida antes de conhecer a Cristo. E aí eu falava: é impossível. Tantas vezes que eu até desacreditava da existência dele. É impossível que ele me tenha amado. Mas ele me amou sempre e ele te ama sempre. Sempre, sempre. E ele vai continuar te amando. Mas e se eu fizer isso, YZ, WHY? Não conjura com o que você vai fazer. Entenda que você tem o pré-delimitado uma verdade. O Senhor te limitou para viver a estatura e a condição de filho dele. Ele adotou você para ser filho dele. Então, se ele te adotou em Cristo Jesus para ser filho dele, não se preocupe com o que você vai fazer, porque quando você assume essa adoção, você só faz aquilo que o seu irmão mais velho fez, porque você vai fazer sempre aquilo que você aprende com o seu irmão mais velho. Por isso que Paulo diz para ser imitador de Cristo. Por quê? Porque imitar. Você vai imitar o teu irmão mais velho. E o que você vai fazer? Você vai fazer a expressão máxima de um ser que sabe então quem ele é, de um ser que tem a bênção espiritual como marca. Por onde Cristo andava, os dons espirituais eram manifestos. Por onde Cristo andava, o fruto do Espírito era manifesto. E por onde Cristo andava, os princípios espirituais eram manifestos. Assim vai ser você, porque você vai desfrutar e vai viver essa verdade. Então, no sangue do Senhor Jesus, você está liberto dos pecados. Esta é a marca que está sobre a tua vida. E a partir de hoje, você não vai viver na lamentação e na reclamação e na transgressão. Você vai viver na libertação. Foi para a liberdade que vos chamei. Ele te chamou para ser livre. Você é livre do pecado. Eu desligo agora toda a ação carnal, todo o vício, tudo aquilo que te prendia. Eu declaro pelo sangue que o Senhor já derramou, pela palavra que está liberada aqui, que está escrita aqui, que você vai usufruir dessa palavra. Eu declaro
a tua vida liberta das transgressões. O que você faz com isso? Você assume, toma posse e continua caminhando e assume que isso é verdade. E não é porque eu falei, é porque está escrito aqui. Não dependeria de mim, depende de você ler e assumir. Então, remissão dos pecados, libertação das transgressões, libertação dos pecados. Você está em Cristo Jesus e você tem gratuitamente nele, porque ele já pagou o preço, ele já fez a redenção, ele já pagou o preço. Você está preparado. É isso que o Senhor tem, então vamos continuar. Na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Aqui é um momento, esse aqui vai ser bem rápido, porque esse aqui só quero parar numa palavra, que é assim, o Senhor... Já temos a redenção pelo seu sangue, já temos a remissão, ou seja, ele já pagou o preço para que eu seja liberto dos pecados segundo a sua riqueza. E essa riqueza da sua graça, ou seja, como que isso acontece? Jesus Cristo, ele foi enviado, o sacrifício aconteceu, o sangue foi derramado, esse sangue pagou o preço para que a libertação dos pecados acontecesse, e isso foi feito por causa da riqueza da graça. Ou seja, isso foi feito por causa da graça de Deus. Você lembra lá quantas vezes a graça de Deus foi manifesta no Antigo Testamento? Você pode lembrar da preservação da humanidade, foi em função da graça de Deus. Noé. Deus achou graça em Noé e preservou Noé e sua família e acabou com o resto. Então a graça, quando ela é manifesta, essa riqueza da graça, ela dá a preservação. Então a preservação é a marca da riqueza da graça. E aqui é o segredo. Você está preservado em Cristo Jesus. Preservado, protegido com o sangue do Cordeiro. E então, abundantemente, que Deus derramou abundantemente sobre nós, porque essa riqueza da graça, ou seja, essa manifestação da preservação, ele derramou abundantemente. Por quê? Porque agora, lembra lá, em Noé, foram poucos, foram Noé e seus filhos, foi só uma porção. Depois você vê essa manifestação da graça sendo individual, Depois você vai lá ver. Eu não tenho tempo para ficar expressando todas as vezes que a expressão da graça, mas sempre foi uma preservação individual ou coletiva de um pequeno grupo. Só que agora, essa riqueza da graça em Cristo Jesus se manifesta de uma forma mundial. É para toda a gente. Para todo mundo. Para toda a gente. Por isso que é a riqueza da graça. Porque não é limitada mais a um pequeno grupo ou a uma pessoa. Agora, essa graça é sem limites. Ela é para todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele é para toda a gente. Não há limite. Então, essa é abundantemente sobre nós... segundo a sua riqueza, da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. E quando ele derramou essa graça abundante sobre nós, ele não derramou ela de qualquer forma. Ele derramou essa graça em sabedoria e prudência. Ou seja, essa sabedoria, ou em toda sabedoria e prudência, quer dizer a forma como essa graça vai se manifestar em nós. Porque assim, uma coisa é, eu percebo todo esse cenário, eu percebo que eu tenho acesso à bênção espiritual, eu percebo que eu sou um ser espiritual escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, eu percebo que eu estou colocado na condição de filho de Deus, eu percebo que o sangue da cruz, tudo isso eu percebo, eu sei, eu li esses versículos, eu entendo isso, mas e agora? Agora você vai perceber que todas essas coisas, elas pela graça são incorporadas em você, assim, em sabedoria e prudência. Porque o que é sabedoria? É algo que só Deus pode dar. Deus dá sabedoria, e se você for olhar na Bíblia, você vai ver várias vezes que Deus concedeu sabedoria aos homens. E essa sabedoria que Deus concedia era sempre para que os homens pudessem realizar algo que Deus desejava. Ou para construir o tabernáculo, ou para obras de artífices relacionadas ao tabernáculo, lá em Êxodo, você vê ele concedendo sabedoria
A mais famosa é a Salomão, em que ele concedeu essa sabedoria para liderar e governar o povo. Então você percebe aqui que a manifestação disto, a compreensão disto, se vai produzir através da sabedoria. E esta sabedoria vai estar, ou seja, é este conhecimento pleno, conhecimento fantástico em sabedoria. E aí pausa com essa palavra que eu vou falar dela. Mas a primeira coisa desse processo agora é assim: você recebe tudo isto pela graça em Cristo Jesus, pela abundante graça de Deus, ou seja, está aqui. Só que como é que isso vai se expressar no meu agir? Como é que isso vai fazer? Porque isso precisa fazer sentido. E aí é que está o lance, né? Eu lembro, faz tempo, é melhor não falar o ano, mas eu lembro, há muito tempo atrás, tinha autores em que, quando eu começava a refletir, a meditar em Deus, né? Nessa época eu estava na universidade, faz muito tempo, né? E eu estudava física. E eu começava, tinha matérias relacionadas em que nós olhávamos processos e coisas, e eu falava, não tem como, o início do mundo, como é que isso, Big Bang versus, né, Gênesis 1, isso não faz sentido. Por que não fazia, para tanta gente não faz sentido? Porque você precisa entrar neste processo em que a graça de Deus derrama abundantemente em nós toda sabedoria e prudência. E quando essa sabedoria entra em nós, BUM! Big Bang na tua cabeça. Porque aí você tem a revelação completa e a compreensão das Escrituras, que é o que aconteceu lá em Lucas 24 com os apóstolos. Eles receberam a compreensão das Escrituras. Então, quando você percebe isso, quando você se coloca diante de Deus para viver isto realmente, você sabe, olha, Ele derramou sobre mim sabedoria. E quando você tem essa sabedoria, aquilo que você não entendia, não conhecia, não percebia, passa a fazer parte do teu dia. E eu quero declarar, isto aqui não sou eu. Isso aqui não é você pedindo sabedoria. A Deus já foi derramado. Sabe qual é o segredo? Tome posse, porque você já tem a sabedoria de Deus. Ele já te deu, Ele já colocou em você, Ele já estabeleceu isso como verdade. Então você vai aqui colocar, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente. Abundantemente. Ele não derramou uma porçãozinha, Ele derramou abundantemente em nós, ou seja, sobre nós. Paulo não está falando só nele, ele está falando em nós. Nós todos, nós recebemos abundantemente de Deus. Sabedoria aí, vírgula, não tem vírgula não é prudência. Né? Prudência parece ser aquele, eu sou prudente. Não, a palavra grega dessa prudência é uma atividade intelectual, é uma ação mental, ou seja, inteligência seria uma das palavras que a gente poderia usar aí para essa prudência. Então Deus derramou sabedoria, ou seja, o conhecimento, só que é preciso ter inteligência para expressar, e Deus derramou isso também. Deus derramou em você, Deus derramou em mim sabedoria e inteligência. Então, você tem. Você é tanta coisa, e mais louco de tudo é que Ele derramou abundantemente em você sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência. É isso que você tem. Sabe por que você tem isso? Porque com sabedoria e inteligência, olha o que acontece. Desvendamo-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa vontade, que propuser em Cristo. Então aqui fecha o ciclo, né? No versículo 9, fecha o ciclo, mas ainda continua, porque do versículo 3 até o 14 é uma frase só. Então é uma frase longa, é uma frase que exige de nós muita coisa. E nessa muita coisa, aos poucos a gente vai absorvendo, né? Eu depois vou fazer um mapa mental completo dela, e aí você vai conseguir perceber melhor o que isso significa. Né? Se você quiser um mapa mental, você manda o seu direct para mim e eu vou atualizando todos os dias, colocando lá os principais insights desse versículo. Manda um direct ou entra na minha bio, lá tem o meu canal no Telegram, né? E tem um canal também no WhatsApp, ou seja, fica à vontade de mandar mensagem, falar comigo. Só não vou discutir Bíblia e nem discutir nada. Só vou ler e trazer
clarificar. E aí, a partir daí, você vai perceber. Você tem a sabedoria, você tem a inteligência. Então, você vai ter na tua mente clarificado de forma muito especial, porque ele vai trazer luz, porque ele é a luz. Depois a gente vai falar sobre isso, porque lá na frente, Paulo realmente explica que Deus ilumina o nosso coração. Jesus Cristo ilumina porque ele é a luz. Então, ele ilumina os olhos do nosso coração. Então, teu coração vai ficar iluminado, porque é assim que se processa as coisas. Então ele trouxe a luz, ele é a luz, e nessa luz você sabe, eu tenho a sabedoria e a inteligência, ou seja, não é só ter o conhecimento, é ter a capacidade de processar esse conhecimento, né? Não adianta nada você falar, eu tenho um HD de 1 tera e um processador de 486. Tanta capacidade de armazenamento para tão pouco processamento, não funciona. Por isso que Deus deu em nós, sobre nós, em toda, derramou abundantemente sobre nós, em toda. Não é só uma porçãozinha, é toda. Sabedoria e inteligência. Significa, você tem um mega HD e você tem um mega processador, que nenhum computador chega perto. E não adianta, porque você tem o processador do Espírito. Não é preciso que ninguém vos ensine, porque o Espírito vos ensina todas as coisas. Então o grande segredo é Espírito Santo. Então você vai ler estes versículos depois. Se você fez as suas anotações mentais ou no papel, não importa. Mas você vai ler esses versículos depois. Convida o Espírito Santo para que ele manifeste, porque ele está aí com você, mas para que ele manifeste a plenitude desta verdade na tua vida, para que ele traga em você este desenvolver, porque a sabedoria e a inteligência já estão em você. Então você é uma pessoa muito especial, você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, você está limpo das transgressões, porque ele trouxe essa libertação e você, mais do que isso, recebeu abundantemente de Deus. Por causa da graça dele, recebeu sabedoria e inteligência. Você fica pedindo sabedoria? Ele já te deu. Aí, mas por que eu não percebo o que eu já tenho? Porque você ainda está à espera de receber. Você fica pedindo algo que ele já te deu. Por isso que você não recebe. Já deu. Imagina, você falar, Bela, pai, me dá o livro tal. Eu respondo, né? Porque eu sou uma cara. Mano, eu já te dei, Bela, você já tem. Aí ela vem amanhã de novo, pai, me dá o livro tal. É teu, já te dei, é teu, pega lá o livro. Então ele já te deu a sabedoria. E você fica aí pedindo a Deus sabedoria. Eu vou ler de novo, porque às vezes você acha que sou eu, né? Que estou inventando um versículo, né? Mas não, eu vou ler sem alteração de nada. Vou pegar lá, versículo 8. Que Deus, o finalzinho do 7, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Tá aí, não tá? Então receba. Então assuma de novo, tome posse de novo, entenda, é isso que o Senhor quer para você. Assuma essa condição, tome posse da sabedoria de Deus, tome posse da verdade. E aí, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é esse desvendando-nos? Esse desvendando-nos é algo que ele planeou nele. Ele planeou isto. Ele desejou isto. Não, o que planeou é aqui no de baixo. Vamos ver. Desvendando, dispensação, economia. Colocar a base. Fiz tanta anotação que nem eu sei onde eu anotei tanta coisa. Então, desvendando é revelando, é trazendo ao conhecimento. Então ele trouxe ao conhecimento o mistério da sua vontade, segundo a sua boa vontade que propusera, ou seja, que ele planejara em Cristo. Então Deus havia planejado tudo isto em Cristo. Deus havia planejado colocar diante de você o conhecimento do mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Cristo, o mistério de Cristo está em você assumir que eu já tenho de Deus a sabedoria e a inteligência para processar
quem é Cristo e o que é o mistério de Cristo. Deus já nos deu isso, nos deu esse acesso. Então você recebe no teu espírito esta marca. Faltam 3 minutos, nós vamos parar aqui. Amanhã nós vamos continuar do versículo 10 em diante. Então nesses 3 minutos finais eu vou declarar e selar essa palavra e vou orar por você. Então você entende, né? Desde quando nós começamos isso aqui ontem, no versículo 3, você entende, Deus me abençoou, você é abençoado, eu sou abençoado. Eu sou abençoado em toda a bênção espiritual. Portanto, é tudo que está relacionado no meu espírito. O que está relacionado no meu espírito? Os dons do espírito. E Paulo não fala para nós pedirmos os melhores dons, porque eles já estão liberados para nós. Peça, porque no pedir eu estou manifestando o intento e o desejo, só que eles já estão liberados, eles estão lá na região celestial. Peça-os, pega-os. Eles eu preciso pedir e pegar. Então, assuma que é teu. Assuma que você tem os dons espirituais. E você depois tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele manifesta-se em mim. Então, você vai assumir, tomar posse de que você vai manifestar esse fruto do Espírito. Depois você tem o princípio espiritual. Então, abençoou, depois ele escolheu, você é escolhido, você foi escolhido desde antes da fundação do mundo, você tem esta marca sobre você, você é separado, você é especial de Deus, você é escolhido para Ele, para fazer parte da equipa dele, para fazer parte do time dele como filho dele. Essa condição é única e exclusiva, somente sua, e você recebe essa condição porque foi pago o preço, e quando esse preço do sangue de Cristo foi pago para que este momento fosse liberado na tua vida, você ainda ganhou de bônus a libertação dos pecados, você ganhou de bônus a liberdade, você ganhou de bônus sabedoria e inteligência para compreender a vontade de Deus, sabedoria e inteligência para saber qual era a vontade dele para que ele propusera no plano de Cristo. Então você vai começar a enxergar o que é a nova aliança, o que é o sacrifício de Cristo, o que é a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, de uma forma muito mais poderosa. Eu declaro sobre a tua vida esta marca. Você vai dormir e nesse seu dormir, você vai receber do Senhor algo muito especial. O Senhor vai falar contigo e vai trazer para você a revelação completa, o conhecimento pleno desta palavra. Você se coloque diante de Deus para falar: Senhor Jesus, eu quero experimentar isso, eu quero desfrutar essa tua palavra, eu quero viver esta verdade, porque você sabe, já está dado. Você não precisa mais clamar por sabedoria e inteligência, isso ele já te deu, é a tua porção, é a porção especial da manifestação da graça dele para todos nós. Essa é a riqueza da graça, a sabedoria e o conhecimento e a inteligência para desvendar os mistérios da vontade de Deus, para desvendar o mistério de Cristo. Ele nos deu a ferramenta. A ferramenta está aqui e você vai desvendar esse mistério, você vai descortinar, você vai ter a compreensão desse mistério. Eu quero orar por você que está aí desse lado, me ouvindo nessa noite, e declarar sobre você esse desvendar, declarar esta palavra. Você tem essa sabedoria, essa inteligência, você tem esse processamento. Eu declaro pensamentos limpos, pensamentos renovados. Eu declaro no Senhor Jesus a toda tribulação e toda marca de mente, confusão mental. Eu declaro hoje liberado, cessado, porque o Senhor estabelece esta mente de Cristo em você. Não tendes vós a mente de Cristo? Sim, porque você tem a sabedoria e a inteligência que Deus deu, a graça pela graça, para cada um de nós, para entender e compreender e desvendar o mistério de Cristo. Então em você há esta mente, porque em você há essa sabedoria e inteligência. Na pergunta que Paulo fez, aqui está a resposta. Não tendes a mente? Eu tenho, porque eu tenho a sabedoria e inteligência que Cristo me deu. Você tem sabedoria e inteligência, e eu declaro sobre você esta palavra, esta marca, para você avançar e conquistar como você nunca pôde viver na tua vida, porque desta palavra vai se desenvolver um novo tempo na tua vida. A nova aliança, a aliança que Cristo estabeleceu com a igreja, que Cristo estabeleceu comigo e com você, vai reproduzir o resultado para o qual já foi
limitado, pré-determinado. Eu e você temos a condição e estatuto de filhos de Deus, temos essa condição estabelecida e vamos crescer naturalmente no Senhor Jesus, de pessoa, família de Deus, a edifício e depois a santuário de Deus, que é o que nós vamos ver lá em Efésios, lá no 6º dia. Então, se prepare. Esteja aqui comigo amanhã. Amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 10. E esse é o grande desafio, né? Nós vamos chegar no final e nós vamos enxergar o que é esse desenvolvimento e esse crescimento no Cristo Jesus. Que o Senhor derrame sobre você nessa noite revelação, compreensão e conhecimento. E que estes versículos passem a fazer parte da tua vida em nome de Jesus.